Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Nesta manhã eu quero falar sobre o chamado do Senhor Jesus Cristo. Você e eu fomos comissionados para servir a Deus. Nós não fomos chamados para sermos servidos, mas fomos chamados para servir, principalmente ao nosso Deus. Nos coloquemos em pé, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, versos 1 até o versículo 11. Aqui neste capítulo, o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento da pregação da palavra. Fale a cada coração, fale a cada vida, e me ajuda, Senhor, a transmitir a palavra de Deus como ela é, pura e eficaz. No nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Esse capítulo, Lucas capítulo 5, como eu disse, fala sobre o chamado de Deus, o chamado de Jesus para os seus primeiros discípulos. Pedro, Tiago e João, e provavelmente André, cujo nome não apareceu aqui, foram os primeiros discípulos de Jesus Cristo. Pedro, Tiago, João e André. Observamos no texto que eles foram escolhidos dentre uma grande multidão de pessoas. Somente 4 homens, somente 4 discípulos, no meio de tanta gente, estavam qualificados para o discipulado cristão. A Bíblia bem diz, em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lucas diz que a multidão o apertava o Senhor Jesus a fim de ouvir a palavra de Deus. E naquele dia, eles não só ouviram a palavra de Deus, mas eles viram-na em pessoa, a palavra viva de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Parecia ser uma multidão sincera, parecia ser uma multidão de pessoas em busca da verdade, que queria conhecer a palavra. Mas uma coisa, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, é gostar da palavra de Deus, e outra bem diferente é obedecê-la, é vivê-la e praticá-la. Existiram 2 homens chamados Martinho durante a Reforma Protestante. Martinho de Basle descobriu a verdade a respeito da salvação, descobriu a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas ele ficou com muito medo de publicar a sua nova fé em Jesus Cristo.
Então, ele escreveu num pedacinho de papel a respeito da sua fé, da sua salvação em Cristo. Ele escreveu a respeito de Jesus, dizendo: o misericordioso Cristo salvou-me dos meus pecados, eu reconheço o sofrimento dele por mim. Mas ele abriu uma pedra na parede e escondeu o seu testemunho lá dentro. E esta cartinha só foi encontrada 100 anos depois. Na mesma época, outro Martinho, só que chamado de Lutero, descobriu a mesma verdade: a igreja não salva, as boas obras não salvam, mas só o sangue do Senhor Jesus Cristo salva. Sem medo, ele publicou para que todos soubessem a respeito da sua nova fé, e ele escreveu: o meu Senhor me confessou perante todos os homens, por isso eu agora vou confessá-lo diante de todos os reis. Amém, irmãos? Hoje em dia, o mundo ainda se lembra de Martinho Lutero, mas quem já ouviu falar a respeito de Martinho de Basley? Jesus, irmãos, ele só escolhe pessoas, ele só seleciona pessoas que estejam dispostas a confessá-lo também diante dos homens e dos reis e dos poderosos. Uma multidão o apertava para ouvir a palavra, mas só 4 homens foram dignos do seu chamado. O que Jesus exige dos verdadeiros cristãos? Aqui no texto de Lucas, capítulo 5, ele viu 3 qualidades espirituais naqueles pescadores que ele não encontrou no meio da imensa multidão que o apertava. Ele viu trabalho, ele viu fé e ele viu obediência por parte daqueles 3 homens. Em primeiro lugar, Jesus exige trabalho dos seus discípulos. Não é à toa que o versículo 2 deixa bem claro: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu tenho certeza que um dos barcos pertencia a Zebedeu, pai de Tiago e João, e o outro provavelmente era de Simão, também chamado de Pedro. Mas observe a expressão lavando as redes. Significa que aqueles homens estavam trabalhando no momento que Jesus Cristo os avistou, no momento que Jesus Cristo os escolheu, eles estavam trabalhando. Meus amados, só o trabalho constrói, só o trabalho dignifica a vida de uma pessoa. E nesta manhã também não é diferente. Jesus está atrás de trabalhadores, amém, irmãos? Pessoas que não têm medo do trabalho, nem secular e muito menos do trabalho espiritual. Veja, o trabalho secular é aquele que você faz para ganhar o pão nosso de cada dia, como Pedro, Tiago e João, que estavam lavando as suas redes. Deus só chama trabalhadores para o seu ministério, ele não chama preguiçosos. Quando ele chamou Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro. Quando ele chamou Davi, a Bíblia diz que Davi estava também apacentando as ovelhas de seu pai. Quando ele chamou Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava lavrando ou malhando trigo. Eliseu também, quando foi chamado, estava lavrando a terra. Agora os discípulos estavam lavando as redes quando receberam o chamado divino. Quando Jesus me chamou para o ministério, eu tinha apenas 12 anos de idade e já trabalhava 45 horas por semana. Eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 18 horas do trabalho todos os dias, e de sábado trabalhava até o meio-dia e estudava à noite, e nos finais de semana eu estava sempre trabalhando em favor de nossa igreja, trabalhando para a obra de Deus. O meu pastor sempre me dizia que Deus não chamava preguiçosos para o seu ministério, muito pelo contrário, Deus os rejeita. A Bíblia diz assim em Provérbios 21, 25: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar.
E Paulo foi mais longe. Paulo disse: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Observe, a palavra de Deus é muito severa com respeito à preguiça. Todos os homens de Deus na Bíblia foram homens trabalhadores. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Isaías 53:3 diz, irmãos: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isso quer dizer que Jesus era também um trabalhador árduo. Agora, existem muitas pessoas que gostam muito de trabalhar, o trabalho secular, porque ganham dinheiro, porque conseguem conquistar bens materiais, mas não querem saber do trabalho espiritual. Trabalho espiritual já é aquele que você faz a favor do reino de Deus. Ide, certo homem se converteu através da pregação de um evangelista. Ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele foi ver este evangelista novamente 14 anos depois, e quando eles se encontraram, o homem disse para o evangelista: eu sou um dos seus convertidos, eu aceitei a Cristo através da sua pregação há 14 anos. Imediatamente o evangelista perguntou para ele: e o que você tem feito desde então? Esta é uma boa pergunta. O que você tem feito desde então? O que nós temos feito por Deus desde o dia da nossa salvação? O que nós temos procurado fazer por Deus desde aquele primeiro dia que nós nos encontramos com o Evangelho e nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Há alguns anos atrás, nós tínhamos 5.000 panfletos que iríamos entregar ao redor da igreja para as conferências de aniversário da nossa igreja. E nós convocamos a igreja para nos ajudar, na distribuição daqueles convites. E apareceram apenas 2 pessoas, eu e mais um jovenzinho, para distribuir 5.000 convites. Apareceram apenas 2 pessoas. Na hora eu fiquei preocupado com aquele jovem. Eu não fiquei desanimado, essas coisas não me desanimam, mas eu fiquei preocupado, com aquele jovem, o que ele iria pensar, o que ele iria sentir. Nós saímos juntos para a distribuição dos convites e de repente, na primeira rua que nós fomos, nós avistamos 20 testemunhas de Jeová, batendo de porta em porta. Imediatamente aquele jovem olhou para mim e disse: pastor, por que a nossa igreja não é tão animada quanto essas pessoas? Por que nós não temos o mesmo compromisso que essas pessoas? Quem dera que o nosso povo fosse assim também. Ele disse. Sem dúvida, ele ficou desanimado com as pessoas da nossa igreja, mas a boa notícia é que nós tivemos vários visitantes vindo naquelas conferências por causa dos convites que nós entregamos. E quando ele viu o resultado do seu trabalho, ele se animou no Senhor. Quem disse que o trabalho de Deus não exige tempo? Porém, o mais importante não é o tempo que você gasta, mas como você gasta o seu tempo. A Bíblia claramente diz, e eu acredito nisso: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nesta manhã, meus amados, Deus exige trabalho e esforço dos verdadeiros cristãos. Esta é uma qualidade que Ele está buscando em nossas vidas. Ele está buscando em cada um de nós trabalho e esforço. Em segundo lugar, Deus exige fé dos verdadeiros cristãos. Isso ficou tão evidente, em Lucas capítulo 5. Fé foi uma das qualidades que o Senhor Jesus Cristo encontrou naqueles primeiros discípulos. Observe o versículo 5.
E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Irmãos, o que significa fé, de acordo com a palavra de Deus? Hebreus 11, versículo 1, nos dá a definição bíblica da palavra fé. Ora, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Através da fé, nós, por exemplo, estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E através da fé, nós acreditamos na ressurreição de Cristo, ainda que não podemos vê-lo. Então, fé, meus irmãos, é algo que fazemos muito mais do que sentimos. Quem possui a verdadeira fé, há de trabalhar em favor do reino de Deus. Neste capítulo, nós encontramos a origem da fé, de onde ela vem, de onde ela surge, e a evidência da fé. Primeiro, a origem dela no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Sabe o que nós estamos fazendo nesta manhã no Templo Batista Maranata? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que nós viemos fazer na igreja? Nós viemos para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fonte da fé. A palavra de Deus é o que produz fé em nossas vidas. Eles ouviram a palavra de Deus. Eles tinham trabalhado a noite inteira, diz o versículo 5, mas mesmo assim encontraram forças para ouvir a pregação da palavra de Deus. Fé, meus amados irmãos, vai fazer com que você e eu venhamos à igreja para ouvir a palavra de Deus, muitas vezes até doentes, até desanimados e cansados. Foi através da pregação que aqueles homens tiveram fé. Um milagre também foi produzido, mas a fé existiu antes do milagre, e não o milagre antes da fé. Por quê? Porque a origem da fé é sempre a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Certo homem me disse que ele iria registrar em cartório todos os milagres que estavam supostamente ocorrendo na igreja dele, para que depois ele pudesse provar para os incrédulos. Na hora eu respondi: meu irmão, a sua intenção parece boa, mas equivocada. A Bíblia diz que é a pregação, é o ouvir da palavra de Deus que produz fé, e não a manifestação de milagres. Mesmo porque milagres estão acontecendo em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as ramificações religiosas. Recentemente nós estamos ouvindo o caso de João de Deus, que operou muitos e muitos prodígios e ao mesmo tempo estava cometendo crimes contra as mulheres. Então não serão milagres que irão convencer os homens, mas o ensinamento puro da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Porque é a Bíblia, a palavra de Deus, que irá produzir fé, compreensão em nossas vidas. Uma vez que a fé foi produzida no coração daqueles pescadores, eles deram provas disso. Eles deram provas de sua fé. No versículo 8, meus amados, vê a evidência da fé. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Simão Pedro foi um dos discípulos que mais caiu em contradição durante toda a sua vida. Foi repreendido por Jesus, foi repreendido pelo próprio apóstolo Paulo. Pedro falava demais,
Pedro, ele tinha um orgulho aguçado, mas ele também foi um dos discípulos mais sensíveis e mais humildes dentre os 12. O verdadeiro sentimento de fé vai fazer com que você se sinta um pecador, vai fazer com que você reconheça todos os seus pecados. Você vai arder com a santidade e a presença de Deus em sua vida, porque você sempre vai se reconhecer um pecador e Deus santo, santo, santo. Muitas pessoas dizem que têm fé em Jesus, mas não reconhecem os seus pecados, não reconhecem as suas mazelas e tampouco abandonam os seus pecados. Esta é uma fé sem evidência. A maior evidência de fé é uma vida transformada por Jesus Cristo. Jesus salvou um homem que, desde muito tempo, estava possesso por demônios, não andava mais vestido e ele morava literalmente no meio dos sepulcros. Ele morava num cemitério. Este homem tinha uma legião de demônios. Isso quer dizer 6.000 espíritos malignos habitavam o ser daquele homem. Muitas vezes ele era guardado com grilhões e cadeias, mas quebrando todas, ele fugia e escapava para o deserto. Lucas capítulo 8 diz que Jesus Cristo expulsou todos os demônios daquele homem de uma vez só, e a vida daquele homem foi transformada, vestido e em seu perfeito juízo. Agora ele se assentava aos pés de Jesus Cristo. Quantas pessoas aqui também já foram libertadas do demônio da bebida, do demônio das drogas, do demônio da ira, do demônio da mentira, do demônio da prostituição, do demônio do adultério? Eu fazia isto, mas não faço mais, porque Jesus Cristo me libertou. Esta é uma evidência de fé, quando a sua vida e a minha vida são transformadas, amém, irmãos? Desde os mínimos aos maiores dos detalhes. Nossa vida é transformada através da fé que praticamos. Portanto, transformação de vida é uma evidência de fé. Prova que você realmente está vivendo por Ele e Ele por você. E agora, em terceiro lugar, Jesus exige obediência imediata dos seus seguidores. Ele deu 2 ordens aos candidatos ao discipulado. A primeira: lança sua rede ao mar, no versículo 4, e sejam pescadores de homens, no versículo 10. 2 ordens. Ambas foram difíceis de serem obedecidas, mas como eles eram trabalhadores e como eles já tinham fé, essas ordens foram obedecidas. Primeiro, eles ofereceram a Jesus obediência sem reservas. Obediência sem reservas. No versículo 5, Pedro explicou para Jesus que eles haviam trabalhado a noite inteira e não haviam apanhado nenhum peixe sequer. E Pedro deixou claro que eles estavam cansados, porque o trabalho foi a noite inteira. Meus amados, quando um pescador profissional, Pedro era profissional, passa a noite inteira num determinado lugar e não apanha nenhum peixe, o que isso quer dizer? Não há peixe naquele lugar para ser apanhado. Você pode acreditar nas palavras de um pescador profissional. Ele sabe o que está dizendo. Pedro sabia que não havia peixes ali. Além de tudo, ele estava cansado. E Jesus chega para ele e diz: lança tua rede ao mar novamente. Cansado e sabendo que não havia peixe. Mas veja o que ele respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, graças a Deus por esse mas, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele não discutiu a questão, ele não argumentou com Jesus, ele não tentou mostrar que Jesus estava errado,
ele apenas obedeceu. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de crentes cristãos intelectuais, que gostam de ficar discutindo as ordens da palavra de Deus. Ao invés de obediência sem reservas, eles estão oferecendo resistência com reservas. Eles acham muitas vezes que as ordens de Deus podem prejudicá-los, podem atrapalhá-los. Eu me lembro, alguns anos atrás, dois trens de ferro colidiram em Nova York, matando mais de 50 pessoas. Na hora do resgate, encontraram, um dos engenheiros que estava pilotando uma das máquinas. Ele já estava quase morrendo debaixo dos destroços, e ele conseguiu mostrar um papelzinho amarelo com as instruções erradas que realmente o levaram a pegar o trilho errado e causar aquele acidente. Alguém passou para ele as instruções erradas. E muitas pessoas acham que a Bíblia está passando instruções erradas, que não é bem assim, que a palavra de Deus não pode estar certa em tudo. Mas eu quero que você saiba, a palavra de Deus é perfeita e infalível. Nada que a palavra de Deus nos ensina pode ser errado ou trazer qualquer prejuízo maior para as nossas vidas. Mas infelizmente é assim que muita gente pensa, quando a Bíblia fala sobre o dízimo, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre missões, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre evangelismo, quando a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, sofrer a perda. Não foi bem assim que Deus quis dizer. Nesta manhã, paremos de resistir às ordens de Deus. Sobre a tua palavra, vamos lançar a nossa rede? Sobre a palavra de Deus, vamos lançar a nossa rede, porque nós vamos descobrir que é muito melhor obedecer do que resistir. É muito melhor obedecer do que ficar resistindo. O verso 6 mostra o resultado desta obediência sem reservas. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Imagine se Pedro tivesse argumentado: não, Senhor, passamos a noite inteira, não há peixe naquele local, não vamos lançar as nossas redes. Sabe, no ano que passou, muitos aqui perderam muitas bênçãos de Deus porque não lançaram as suas redes. Ouviram a palavra de Deus, ouviram os ensinamentos, ouviram os desafios, mas achavam que sabiam mais que a palavra de Deus. Resistiram e por isso deixaram de ser abençoados. Pedro teria deixado de ser abençoado se não tivesse obedecido e lançado a rede contra a sua vontade. Foi contra a sua vontade, foi contra o seu conhecimento profissional, foi contra tudo que ele sabia e tudo que ele sentia, mas ele decidiu: eu vou lançar a minha rede por causa da tua palavra. E por isso, as redes rompiam-se de tantos peixes. Quem obedece às ordens de Deus é devidamente recompensado. A rede de Pedro não teria se rompido se ele não tivesse obedecido à palavra de Jesus. Às vezes eu acho que o pregador, ele não é um médico, mas ele passa pelas mesmas frustrações de um médico. Por exemplo, algumas doenças são incuráveis, não porque não há remédios para elas, mas porque os pacientes não seguem o tratamento, as instruções do médico. Algumas doenças são incuráveis porque os pacientes se recusam a seguir todos os passos do tratamento. Um bom exemplo de resistência é a prática do dízimo, Alguns crentes têm dificuldade em dar o dízimo, apesar de todas as promessas de bênçãos relacionadas a esta prática. Eu creio que eles poderiam evitar sérios problemas em suas vidas
se fossem generosos, se fossem dizimistas. Olha o que Deus promete: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Se nesta manhã você lançar a sua rede de acordo com a palavra de Deus, a sua rede vai se romper com as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. Não perca mais as bênçãos de Deus como você as perdeu no ano passado, por falta de fé, por falta de trabalho, de envolvimento, por falta de obediência. Não fique repetindo de ano. Muitas vezes nós estamos repetindo de ano, repetindo de sofrimento, repetindo os mesmos problemas, por falta de obediência em nossas vidas. Então, o que Jesus exige dos verdadeiros discípulos? Trabalho, fé e obediência. E eu quero perguntar: em qual destas áreas você acha que está falhando neste dia? Olha, dos versos 10 a 11, lemos: disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Outra passagem diz: e deixando logo, imediatamente, tudo, seguiram a Jesus. Jesus disse: não temas. Nesta manhã, não temas acreditar na palavra de Deus. Não tenha medo de seguir a palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Talvez você tenha que deixar muitas coisas. Eles deixaram tudo. Nós não sabemos o que você tem que deixar, mas deixe, confie, acredite, lance a tua rede. As suas redes vão se romper com as bênçãos de Deus. Não fique repetindo de ano por falta de fé, por falta de envolvimento, por falta de obediência. Se você deseja ser um verdadeiro discípulo, precisa entender que o discípulo é um pescador de almas. Jesus disse: vocês não vão mais pescar peixes, agora eu quero que vocês se tornem pescadores de homens. Quero que vocês levem a palavra, a salvação, o evangelho, e que vocês conquistem outras pessoas, uma vez como vocês, para que façam parte do meu rebanho. Eu não estou aqui julgando, irmãos, o nosso ministério. Muitas vezes eu estou visitando pessoas, eu estou evangelizando pessoas, e eu até brinco, eu sou pago para isso. Quando eu falo de evangelismo, eu falo de evangelismo espontâneo. Eu falo daqueles momentos que você não teria, digamos assim, nenhuma obrigação de evangelizar, mas você não consegue ficar calado. Amém, irmãos? Dentro do Uber, por exemplo, você está lá dentro de um carro, você vai passar 15, 20 minutos com uma pessoa estranha, fale de Cristo. Na fila do banco, fale de Cristo. Na porta de casa, numa praça pública, fale de Cristo. No consultório médico, fale de Cristo. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Não fale de igreja, fale de Cristo. Não fale de religião, fale de Cristo. No caso de Pedro, ele deixou o quê? Ele deixou um barco. Ele deixou uma profissão. Ele deixou uma rede cheia de peixes. Observe isso, eles deixaram tudo, inclusive os peixes. Imagine quanto dinheiro eles não perderam naquele dia. Mas eles deixaram tudo para trás. No caso de João e Tiago, eles deixaram a família, eles deixaram o pai, Zebedeu. E naquele instante, deixando tudo e logo, eles seguiram a Jesus. Eu acredito que um dos nossos maiores dilemas no ano que se findou
foi a nossa resistência. Resistimos à palavra de Deus, resistimos o que a palavra de Deus estava nos orientando e nos ensinando em relação às nossas vidas, em relação ao lar, em relação à igreja, em relação ao próximo, em relação a Deus. Resistimos, por isso que as redes ainda estão vazias. Vamos iniciar este ano obedecendo, trabalhando, confiando. Vocês vão ver a diferença. A palavra de Deus nunca volta vazia.